Olá, galera. Olá, primeiro ano, de volta, né? Com mais uma aula. Continuidade, tá bom? Eu disse que o tecido conjuntivo ele é muito extenso e aí a gente ainda está nele, né? Estamos ainda no tecido conjuntivo propriamente dito. Já vimos o tecido conjuntivo denso, o tecido conjuntivo frouxo. Agora estamos vendo a parte do tecido conjuntivo sangue, né? E no sangue nós temos o sistema imunológico, a resposta imunitária, né? Nós temos a parte de defesa do corpo. Então, dando continuidade aqui à nossa aula, esperando que vocês todos estejam muito bem, esperando que todos vocês estejam empenhados em terminar esse ano com chave de ouro, ok? Avançando para o segundo ano. Esperando que todos vocês, ou que boa parte de vocês, tenham ouvido aí o meu pedido da última aula, né? Por favor, reaglomere os seus alunos, não presencial, né? Mas traga de volta, não seus alunos, falei errado, né? Traga de volta seus colegas desistentes, galera. Ainda dá tempo de salvá-los. Claro, eles passarão por um processo diferenciado, né? Como vocês que estão aí na ativa, né? Sempre respondendo às atividades postadas, correspondendo com as expectativas dos professores, buscando, né? Atuar nas atividades que são produzidas pelos professores, vocês já estão com as notas de vocês no sistema do Estado, né? No sistema de educação do Estado. Esses que estão aí ausentes, sem fazer nada, é claro que não, mas ainda temos, o Estado, ele produziu formas de salvar esses alunos de uma recuperação, trazendo-os de volta, nós conseguimos recuperá-los. Tá legal? Então ajude-nos aí, comunique-se com eles, nós não temos comunicação com todos, temos tentado através da secretaria ligar para os pais, para os próprios alunos, mas nem todos estamos conseguindo comunicarmos-nos com eles. Vocês podem nos ajudar e ajudar principalmente seu colega a não perder o ano, tá bom? Fala para ele que há um processo específico e especial para eles, para que eles não percam o ano escolar deles, para que eles não fiquem atrasados. Tá legal? Ajudem-nos. Precisamos da ajuda de vocês para ajudar essas pessoas. Tá legal? É assim que se faz, né, gente? É uma corrente do bem que ajuda quem precisa. Então vamos lá. No sangue nós temos então os linfócitos, ok? Que são produzidos por quem? Pelos leucócitos, que são chamados também de quê? Eritrócitos ou glóbulos brancos, tá? Então essa parte do sangue forma os linfócitos, e os linfócitos eles têm uma classificação. Nós temos os linfócitos que são fundamentais na resposta imunitária. O que é imunitária? De defesa imunológica. Distinguem-se pelos receptores químicos que eles possuem na membrana, receptores membranários, com os quais reconhecem corpos estranhos, tá legal? Então, cada linfócito, cada célula de defesa, que são essas, professor? Essas aqui, galera. Cada uma delas possui na membrana da célula, na membrana delas próprias, receptores químicos específicos para reconhecimento de invasores, de micro-organismos ou substâncias que possam fazer mal ao corpo onde elas estão. Bacana, né? É máquina perfeita, eu tenho falado isso. Então, olha, os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, cada um deles possui, de forma específica, receptores químicos especializados para reconhecimento de células invasoras, de organismos, micro-organismos e substâncias que possam invadir o corpo. Tá legal? Para que isso? Para defendê-lo, para atuar na defesa, tá bom? Então, ó, linfócitos B são aqueles que se diferenciam em plasmócitos que produzem os anticorpos. Reconhece uma variedade de antígenos. Antígenos são substâncias e micro-organismos invasores específicos, tá bom? Como bactérias, vírus, toxinas produzidas por essas bactérias. Tá? As bactérias elas possuem citocinas. Elas produzem citocinas, que são substâncias que vão atuar, que vão ser liberadas dentro do corpo daquele que foi invadido por elas. Essas citocinas são substâncias tóxicas que os linfócitos B têm a capacidade de como é, perdi a palavra aqui, de identificar e neutralizar para poder proteger o corpo contra isso.
tá legal? Alguns vírus de gripe, né? Alguns vírus menos letais, vírus de DNA, basicamente, são reconhecidos por linfócitos B e neutralizados por eles, tá bom? Os linfócitos T são mais especializados, são mais poderosos, digamos assim, por quê? Porque possuem em suas características, em sua constituição, o poder de reconhecimento de células estranhas, cancerosas, parasitas multicelulares mais poderosos, que causam maior dano ao corpo, fungos como líquens e outros fungos muito letais, né, que têm uma letalidade maior. Letalidade não necessariamente, porque nem todo fungo mata, né, mas que tem uma ação fúngica, né, danosa muito maior ao corpo. Então, os linfócitos T serão as células de defesa que vão atuar contra isso. Células infectadas por vírus, né? Então, muitos vírus infectam células para se reproduzirem nelas e essas células estão no corpo. Esse linfócito, em vírus mais letais, como os de RNA, porque lembram, aqui são os vírus menos letais, os vírus de DNA. Os vírus de RNA, como HIV, como o novo coronavírus, né? Como o ebola e vários outros, esses ficam a cargo dos linfócitos T, que vão atuar contra eles, tá bom? Isso é uma classificação, tá, galera? Essa letra é classificação de linfócitos. Enxertos e transplantes, lembram que eu estava falando da rejeição? Quem rejeita? Os linfócitos T. Eles entendem que o que vem de fora para dentro desse corpo não é compatível. Então, olha, desiste, não vai rolar, né? Não tem condições. Tá legal? A resposta imunitária, também feita pelo sangue, né? É quando o antígeno é exposto pela primeira vez ao organismo, estimulando a produção de anticorpos de forma mais lenta e em menor quantidade. Resposta imunitária primária, tá? Resposta imunitária primária é quando a produção de anticorpos é mais lenta e em menor quantidade, quando essa célula de defesa que existe no corpo é exposta pela primeira vez a algo que está entrando nesse corpo, tá bom? Já a resposta imunitária secundária é quando o antígeno é exposto pela segunda vez. Aqui é muito legal essa parte, né? Quando o antígeno é exposto pela segunda vez ao organismo e devido à memória do sistema imunológico, a produção de anticorpos será mais rápida e em maior quantidade. Aqui é bem legal. Isso aqui ocorre muitas vezes nos vírus da gripe. Todo ano, né, quando a pessoa não é vacinada, todo ano ela adquire vírus da gripe. Tem gente que gripa todo ano, às vezes mais de uma vez ao ano, né? A gripe, então, é muito raro de uma gripe matar alguém, certo? A não ser as gripes mais específicas. A gripe aviária, a gripe suína e por aí vai. Mas a gripe comum, que tem mais de 40 tipos de vírus já conhecidos pela ciência, essa gripe não mata. Ela pega a pessoa, debilita, né? Causa febre, nariz escorre, etc. e tal, mas não mata, certo? Por que não mata? Porque já há uma resposta, ou melhor, uma memória do sistema de defesa. Ou seja, epa, esse vírus eu já conheço. Ele vai causar alguma coisa, mas ele não vai me levar a algo mais grave, tá bom? Essa segunda, ou essa resposta imunitária secundária também é muito comum nas pessoas vacinadas. A pessoa vacinada, ela como ela já teve contato com esse micro-organismo, principalmente vírus, quando o vírus entra no corpo, eu já tenho uma memória sobre esse vírus, já sei quem é ele. Peraí, eu já sei quem é esse cara, já sei como ele morre e eu vou mandar lá os linfócitos para matá-lo. Beleza? Vou mandar as células de defesa para aniquilar ele, para neutralizar e depois, por fim, a vida dele. Tá bom? Isso é muito comum. A resposta imunitária secundária, que é causadora de memória imunológica, ela é muito comum nas pessoas que já foram vacinadas, tá bom? Mas nem sempre só as vacinadas. No caso de gripes e outros vírus mais leves, essa resposta imunitária secundária é muito comum, porque eu pego ele pela primeira vez, eu aqueço o corpo, né? Porque são as células de defesa que falam para o cérebro, ó, a parada tá sinistra aqui embaixo, velho. Então, mano, aquece aí, né? Manda o hipotálamo aquecer o corpo. O que é isso? Febre. Por quê? Porque a parada aqui tá sinistra, a gente não tá dando conta. Um aquecimentozinho aí cai bem, né? Vai rolar legal. E aí o corpo aquece, entra em febre. E aí muitas vezes a febre sozinha dá conta da bactéria, dá conta do vírus e mata o invasor
fazendo com que o corpo fique bem. Beleza? Máquina perfeita ou não? É claro que é, né, galera? Nós é que deturpamos tudo isso. Tá legal? Então, olha aí. Níveis de anticorpos, né? A resposta secundária é quando nós temos, em geral, é quando a gente tem a vacina, tá, gente? A vacina vai nos dar aqui uma resposta primária e depois uma segunda dose da vacina, que é o caso de muitas vacinas, né? Acredita-se já, né, a parte séria da ciência que está estudando a Covid-19, acredita que nós precisaremos, em alguns casos, de 3 doses, mas 2 doses serão suficientes para nos imunizar contra o novo coronavírus. Essa seria a resposta secundária, 2 doses, tá? Mas uma terceira dose também vai se chamar resposta secundária. Vai ser uma dose de reforço que nos vai possibilitar ter a memória imunológica. Ok? As plaquetas são células mais fragmentos anucleados de células denominadas de megacariócitos. Tá bom? Por isso que eu chamei elas de fragmento. Eu chamei, né, de fragmentos lá atrás. Tá? São células sem núcleo, anucleadas, como as hemácias na fase adulta, tá legal? E elas promovem processo de coagulação sanguínea. O que é coagular? É fazer o sangue parar de jorrar de alguma parte do corpo, é conter a hemorragia, tá? As plaquetas, quando nós temos deficiência de plaquetas, nós temos uma doença chamada de trombocitopenia ou plaquetopenia. É a diminuição do número de plaquetas no sangue. Nós não conseguimos parar de sangrar quando começamos a sangrar. Ou não é que não conseguimos, mas é difícil para quem tem essa doença conter a hemorragia. E essas pessoas têm uma doença grave que pode levá-las à morte. Por quê? Porque nós não podemos perder mais do que 30% do sangue do nosso corpo em uma hemorragia, em um sangramento. E aí a coisa se torna muito mais grave quando a hemorragia é interna, quando o sangramento é dentro do corpo. Nesses casos, quando não há plaquetas suficientes para conter essa hemorragia interna, geralmente morremos. Tá bom? Então essa doença é chamada de trombocitopenia ou de plaquetopenia. A trombocitose ou plaquetose é o aumento do número de plaquetas. A pessoa ela coagula o sangue muito rapidamente. Isso também é ruim, porque tudo que é demais ou enjoa ou faz mal, né, galera? Então, se eu tenho um problema sério, né? Se eu diminuo demais, vou colocar assim para você entender melhor. Se eu diminuo demais o número de plaquetas, eu tenho trombocitopenia. Se eu tenho se eu tenho pouca plaqueta demais, vou colocar assim para a gente entender. Então, se eu tenho plaquetas demais, eu tenho uma trombocitose ou plaquetose, e isso também é ruim, tá bom? Porque eu coagulo demais o sangue, meu sangue é grosso demais na corrente sanguínea e eu posso ter problemas sérios de circulação sanguínea e até gangrena, né? O que é gangrena, professor? É quando o sangue não leva oxigênio para partes do corpo. Para onde o sangue leva oxigênio? Para toda parte, galera. Para a ponta do dedão do pé e para o tecido capilar, galera. Para o couro cabeludo do crânio, da cabeça. E se falta oxigênio numa dessas partes, vai haver gangrena. Vai haver a ausência de oxigênio. E isso ocorre quando eu tenho plaquetas demais, engrossando muito meu sangue. Aí eu tenho que fazer tratamentos, né? Eu tenho que ingerir muito limão. Limão é muito bom para afinar o sangue. Beterraba, né? Isso falando em coisas naturais, né? Mas quando é o contrário, quando eu tenho poucas plaquetas, a trombocitopenia, eu tenho que evitar esses alimentos que afinam o sangue, né? Por quê? Porque numa hemorragia eu vou ter problemas graves. Tá legal? A pessoa que tem trombocitopenia ou plaquetopenia, ela vai ter o risco de morte muito grave em qual doença muito comum no Brasil, galera? A dengue hemorrágica. Uma pessoa que tem esse problema aqui, olha, se pegar dengue hemorrágica, cara, seja atendido rápido, seja tratado rapidamente, porque seu risco de morte é gravíssimo.
Por quê? Porque a dengue hemorrágica ela causa justamente a diminuição do número de plaquetas. Se a pessoa já tem pouca e sofre uma diminuição, o que vai acontecer com ela? Infelizmente ela vai à morte, né? Então é grave. Beleza? Aqui é só um esquema, não vou me ater a isso, tá? O fígado participando. A vitamina K é essencial para a produção de plaquetas, tá, gente? Vitamina K está na beterraba, está na cenoura, está em algumas folhas também. Está em carnes também, né? Tem vitamina K na carne suína, tá? Carne suína bem cozida, tá? Não ingira carne suína mal passada, porque isso é bem complicado e preocupante. Encerramos então aqui o sangue, tá, gente? O cartilaginoso sanguíneo, ou tecido hematopoético, beleza? Encerramos aqui. Vamos para outro tecido conjuntivo, agora chamado de cartilaginoso. Não possui vascularização, ou seja, não tem vasos sanguíneos nas extremidades desse tecido, ou na constituição desse tecido, tá? Bem como nervos ou vasos linfáticos. Não possui, digamos, reservas de defesas nesse tecido. A defesa para esse tecido, em caso de necessidade, tem que vir de outras partes do corpo, tá bom? É nutrido pelos capilares do pericôndrio, tecido conjuntivo que envolve o cartilaginoso. As cartilagens que revestem os ossos nas articulações, o que são articulações? Partes dobráveis do nosso corpo, tá? Toda parte que dobra no seu corpo possui uma articulação e possui cartilagem entre as dobras. Para quê? Para evitar desgastes e atritos. Então, no joelho eu tenho cartilagem? Claro. Eu tenho cartilagem no cotovelo? Claro. Eu tenho cartilagem entre os dedos? Claro. Todos eles dobram. E para que não haja atrito de um osso com outro osso, imagina, o osso do fêmur, que é a coxa, tocando nos dois ossos da canela, né? Popularmente chamada de canela, que é a perna, né? Imagina se não houvesse cartilagem ali, como seria doloroso o toque do fêmur com a tíbia e a fíbula, que são os dois ossos da perna, né? Da canela, como você chama. Fica aí na sua panturrilha, né? Seria dor insuportável e, mais que dor, todos eles quebrariam, né? Quem quebraria? Os dois de baixo, porque o de cima, que é o fêmur, é o osso mais resistente do corpo, né? É o maior e mais resistente osso do nosso corpo, ele quebraria os outros dois. Mas, além disso, daria muita dor. Então, quando o jogador de futebol ele tem o desgaste da cartilagem no joelho, ele tem aí que fazer uma cirurgia para reposição da cartilagem. Sério, professor? É sério. Mas essa cartilagem dele não vai ser reposta pelo corpo dele, por quê? Porque quando a cartilagem se desgasta, não há reposição. Então é inserido um silicone artificial, uma massa silicônica, né, artificial, no lugar da cartilagem que o jogador perdeu. Ronaldo Fenômeno, né, que eu me lembro agora, de cara ele, né, galera? Acho que ele estava no Barcelona na época, no Real Madrid na época, sei lá, ele estava num desses times da Europa. Quando ele perdeu as cartilagens do joelho, ele teve que fazer uma cirurgia para reposição. Ele repôs cartilagem? Não, não há reposição de cartilagem. O corpo não produz cartilagem depois que a pessoa chega à idade adulta, tá bom? Não tem reposição. Então, se você vai... Já viram a orelha de repolho? Principalmente os garotos aí, o que é a orelha de repolho? É o lutador de jiu-jitsu, né? Ou de MMA em geral. O cara que está sempre em contato ali com... A orelha está sempre em contato com o tatame, né? Tatame é o forro ali, né? É a forração, é o local da luta, né? Dos treinamentos e por aí vai. Esse lutador, ele está sempre esfregando ali a orelha, né? Por causa da característica do próprio treinamento e da própria luta. E esse esfregar a orelha no tatame, no decorrer dos anos, vai lesionando a cartilagem da onde? Da orelha. A orelha é pura cartilagem, é só cartilagem. Não tem osso, não tem nervo, né? Tem um sistema nervoso, claro, algumas ligações nervosas mínimas aí para o tato, né? Para os sentidos que a orelha tem. Quando toca na sua orelha, você sente. E isso é porque tem sensores nervosos aí, né? Mas a constituição da orelha é cartilagem. Quando danifica, não há reposição. Não existe cirurgia de reconstituição
Se alguém disser isso, está mentindo, porque não há, né? Tanto é que eles não fazem, mesmo com todo o dinheiro que esses lutadores têm, eles não conseguem fazer uma cirurgia reparadora para poder fazer a orelha voltar ao estado anterior, né? A aparência anterior. Não há, tá, galera? Não há mesmo. Por quê? Porque não há reposição de cartilagem desse tecido conjuntivo chamado de cartilagem, tá? As cartilagens que revestem os ossos das articulações móveis não possuem o pericôndrio, né? Que é o tecido conjuntivo que reveste o cartilaginoso. Sendo assim, recebe nutrientes do líquido sinovial presente nas cavidades articulares, tá? Tudo isso é aqui, ó. Líquido sinovial é o que? Lá no comecinho do tecido conjuntivo é substância intercelular, lembra? Tem muita, né, nesse tecido. E aqui nós estamos ainda falando de conjuntivo, galera. Cartilaginoso, tecido cartilaginoso é uma das subdivisões, né? É um tipo de tecido conjuntivo, tá bom? Então, ó, tipo de células cartilaginosas, os condroblastos formam as fibras colágenas e reticulares que constituem a substância fundamental da cartilagem, tá bom? Tem alta atividade metabólica. Esses condroblastos, então, precisam de muito nutrientes, porque metaboliza muito rápido, né? Os condrócitos, resultantes da diminuição da atividade metabólica dos condroblastos, localizam-se nas lacunas do nariz, nas lacunas da matriz cartilaginosa. Eu falei de nariz, eu errei aqui falando do nariz, porque o nariz também é pura cartilagem. Já viram? Lembram? Conseguem mentalizar visualmente ou visualizar mentalmente um esqueleto do crânio? Pois é, já viram que no lugar do nariz é um baita de um buraco, né? Uma fossa, né? Fossa nasal. Então tudo que tem em cima desse buraco, formando o rosto da criatura, é cartilagem, tá bom? Não tem osso, é só cartilagem. Cartilagem e pele, no caso, né? Não tem carne, é cartilagem e pele, tá bom? Então, ó, os tipos de cartilagem, nós temos a hialina, que é muito comum no organismo, em sua matriz possui fibrilas, né, delicadas de colágeno. É responsável por formar o primeiro esqueleto do embrião. Então, a hialina a gente vai ter lá no estágio embrionário, né? Presente entre a diáfise e a epífise de ossos longos. Então, na formação da criatura, ainda no ventre da mãe, né? Sendo responsável pelo crescimento dos ossos em extensão nos adultos. Ela está presente na traqueia, bacana, né? Então tem o cartilagem ali. A traqueia, galera, que é parecida com uma mola, né? É toda cartilagem, tá bom? Então na parede das fossas nasais nós temos hialina, os brônquios, né? Dos pulmões, e extremidades das costelas recobrindo as superfícies articulares dos ossos mais longos do corpo, tá? A cartilagem elástica possui escassas fibrilas de colágeno e um grande número de fibras elásticas. É encontrada no pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, então dentro do ouvido, né? Na tromba de Eustáquio, na epiglote, que é na garganta da gente, né? Na ligação da faringe com a laringe e na cartilagem da própria laringe, né? Nós temos ainda a cartilagem fibrosa. Possui matriz formada por fibras de colágeno. Esse tipo de cartilagem é muito comum nos discos intervertebrais. É a cartilagem que evita que um disco da nossa vértebra se choque com outro. Quando entre as vértebras nós temos um desgaste acelerado de cartilagem, nós vamos ter um disco, que é um osso, tocando em outro osso, né? Imagina isso? Vai doer uma barbaridade. Dá para repor? Complicado, viu, galera? Porque mexer na coluna é tipo uma cirurgia que praticamente nenhum ortopedista vai querer fazer. Por quê? Porque tem ali a medula óssea, né, galera? A medula espinhal que liga o cérebro a todo o corpo. Então essas doenças de perda de cartilagem entre discos intervertebrais é doença grave, tá bom? Que geralmente não tem cura. Então a pessoa vai sofrer essa dor de osso com osso praticamente até a morte, né? Nos pontos de interseção, né, de ligação, né, de alguns tendões e ligamentos e na sínfise pubiana, né, ali na ligação do quadril com o fêmur, né, tem muita cartilagem, ali
No osso da mulher, que é o osso pélvico, né? Por onde o bebê passa no nascimento dele, né? No parto normal. Então há cartilagem por todas essas partes do nosso corpo, tá? Entre as falanges dos dedos dos pés e das mãos, o que são falanges? São essas partezinhas do dedo, né? Todas elas têm cartilagem entre elas, tá legal? Quando a cartilagem se desgasta. Já ouviram falar numa doença chamada de bursite? É bursite, tá, galera? A bursite é uma doença de perda de cartilagem que ocorre no ombro da pessoa. Entre o húmero, que é esse osso longo, né, do nosso bíceps aqui, onde tem o músculo do bíceps e do tríceps, tem um osso longo chamado de húmero. O húmero se liga à clavícula e à escápula, são os ossos do ombro. Quando nós perdemos a cartilagem desse osso, que está entre esses ossos, né, amortecendo os impactos e promovendo a articulação, nós vamos ter uma doença chamada de bursite. Quem tem esse tipo de desgaste de doença? São pessoas que usam muito o braço, que se movimentam muito o braço. Jogadores de vôlei, cozinheiros, né? Pedreiros, a pessoa que usa muito um só braço vai ter um desgaste absurdo nesse braço. E pode vir a ter bursite, que é a perda ou desgaste cartilaginoso nessa área. Tem como resolver? Do mesmo caso do jogador lá, pode inserir uma prótese de silicone no lugar da cartilagem gasta e aí viver muito tempo com isso, né? Se não houver rejeição, que há rejeição de pessoas que usam silicone, tem mulheres que não conseguem fazer implante de silicone. Por quê? Porque o organismo rejeita, tá bom? E aí quando rejeita faz o quê? Não tem jeito, né? Tá rejeitado. Não tem jeito, viu, galera? Então, olha lá, o tecido ósseo promove a formação. Existe a tecnologia, já tem feito silicones à prova de rejeição, tá, galera? Em alguns casos. É muito caro, né? São caríssimos, mas já existe, tá? Principalmente em tratamentos não estéticos, naqueles tratamentos que são essenciais, que a vida depende disso, tá bom? Ocorre, já são usados inclusive pelo sistema público de saúde, quando é para salvar a vida do indivíduo, que se não colocar vai morrer, tá legal? Porque são muito caros. Estéticos, aí não, aí tem que pagar só em clínicas particulares, e é muito caro, é para quem tem muito dinheiro. Então olha lá, o tecido ósseo também é um tecido conjuntivo, tá? Promove a formação do osso que atua na sustentação. Essa é a função do esqueleto, né? Dos ossos do corpo. Uma aguinha aqui para ajudar, né? Os ossos são órgãos ricos em vasos sanguíneos, também apresentando tecido reticular, tecido adiposo. Tecido reticular é o que mesmo? Hematopoético, também chamado de tecido sanguíneo, né, galera? Então, nos ossos há a presença de tecido hematopoético reticular ou também chamado de tecido sanguíneo. Adiposo, o que é mesmo? Vamos relembrar? Gorduroso, né? Células que armazenam gordura. Cartilaginoso, acabamos de ver, e o nervoso, que são os nervos, tá, galera? Não esqueça que existem dois sistemas nervosos, tá? O central, que está no cérebro, que comanda tudo, e o nervoso periférico, que é aquele que se ramifica pelo corpo, levando os movimentos, os impulsos nervosos do cérebro para promoção e produção de movimentos, tá? Respostas cerebrais, né? O osso também, ou conjunto de ossos do corpo, forma o sistema chamado de esquelético, tá? Você vai ver o esquelético em anatomia, não agora, tá bom? Agora a gente vai ver só o osso, que é um tipo de tecido conjuntivo. Funções do sistema esquelético, aqui é uma passada rápida, porque isso é fisiologia, né? Anatomia e fisiologia, segundo ano do ensino médio. Mas vamos pelo menos ter uma ideia aqui, né? Funções do sistema esquelético, do esqueleto do corpo: sustentação, movimento, proteção dos órgãos internos, armazenamento de minerais e íons, átomos carregados, né? Produção de células sanguíneas, hematopoética. Professor? Lembram da medula óssea vermelha que vimos lá atrás? Então, a medula óssea vermelha é no osso. Então, é lá que é formado o sangue novo o tempo todo, né? Para quê? Para a reposição das células que morrem ou que se perdem, né? Porque no sangramento eu perco células sanguíneas. Eu tenho que repor. Como eu vou repor?
através da produção de novas células na medula óssea vermelha, né? Armazenamento de gordura, né? Lipídios na medula óssea amarela. Então temos a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A amarela é quem mesmo? É conhecida como tutano. Já comeu lá o chambaril, né? É o músculo do boi cerrado junto com o osso. Dentro do osso não tem uma partezinha amarela deliciosa lá? Tem muitos que gostam. Pura gordura, mas é muito gostoso. É puro lipídio. Lipídio é gordura, mas é bem gostoso, não é? Esse lipídio é medula óssea amarela, tá bom? Que é o tutano dos ossos, que é bem proteico, bem nutritivo, tá, galera? O osso é revestido internamente e externamente por uma camada de tecido conjuntivo denominada de endósteo, endo, dentro, e periósteo, na periferia, ao redor, tá? A palavra periferia é ao redor, né? Significa ao redor, respectivamente. Então, endósteo, dentro do osso, e periósteo, fora do osso, né? Nas redondezas do osso, ok? A matriz óssea, que é tecido conjuntivo, no adulto, cerca de 50% é constituída de material inorgânico, como cálcio, fosfato, magnésio, e 50% de material orgânico, como colágeno, tá? Sob a ação de ácidos, a matriz óssea sofre a descalcificação, a perda de cálcio, tá? Ficando apenas o colágeno, tornando o osso flexível, frágil. Aonde é, o que é isso daqui na prática? É a tal da artrite, da artrose, da osteoporose. Osteoporose é a porificação do osso, o osso se tornando pó. Literalmente, professor? Mas muito lentamente. Isso acontece mais em quem? Nos idosos, tá, galera? Os idosos, por causa da própria biologia, ou seja, o corpo tem um tempo de vida, né? Então, na idade, na melhor idade, como é chamada, o osso vai se descalcificando por ação dos ácidos. Qual ácido, professor? A pessoa fica bebendo, comendo ácido também, né? No refrigerante, na cerveja, nos alimentos saudáveis também, no limão, na laranja, no abacaxi, mas principalmente através do oxigênio, né, gente? O oxigênio, que é o gás da vida, também envelhece nossas células. Ele oxida nossas células. O que é oxidar? É a ação ácida sobre as nossas células. E essa ação ácida, também provocada pelo oxigênio, vai descalcificar o osso. E o que eu faço? Tratamentos, né? Tem vários tratamentos. Tem a prevenção, ou seja, antes de chegar à melhor idade, previna-se da oxidação das células dos ossos, né? Evite os ácidos artificiais, mesmo os naturais, ingira com mais, digamos, equilíbrio, para você evitar que lá na melhor idade, na idade da velhice, você tenha essas doenças dos ossos que são provocadas pela perda de cálcio, né? A descalcificação. Então, a reposição de cálcio e a ingestão de cálcio durante a vida toda, em equilíbrio, vai promover ou vai evitar a descalcificação, tá bom? Tipos de células dos ossos: osteoblastos, células muito jovens; osteoclastos, células bem maduras ou na idade de madura, né, digamos, e os osteócitos, que são as células ósseas velhas, tá bom? Então, lá, células jovens com alta atividade metabólica, produz parte da matriz óssea, incorporando minerais. Quais minerais? O cálcio, galera, o magnésio, o potássio, né? Todos os sais minerais são incorporados, são aderidos pelos ossos na idade da juventude dos ossos, né? Quando eles são osteoblastos. Os osteócitos são resultantes da diminuição da atividade dos osteoblastos. A diminuição ou a atividade metabólica diminui um pouquinho, beleza? Mas é pouca, promovendo a manutenção do tecido ósseo. Vai se manter. Situada na lacuna do tecido ósseo, lacuna por quê? Porque é tecido conjuntivo. Tem muita matriz intercelular, muita substância entre elas, né? Entre as células, mesmo nos ossos, que é conjuntivo, né? Então, situado nas lacunas do tecido ósseo, que se comunica através de prolongamentos canalículos chamados, né? Estes
com canais centrais chamados de canais de Heber, é o cientista que descobriu onde passam os vasos e nervos, né? Os vasos sanguíneos e os nervos, beleza? Então, os osteoclastos promovem a destruição da matriz óssea por ação de enzimas para que ocorra a renovação do tecido ósseo. Promove a reabsorção da matriz óssea, atua no processo de regeneração óssea. Mas, se a pessoa não teve, né, uma nutrição boa, evitou os ácidos maléficos e, por saber que o próprio oxigênio já faria isso com ele, não fez digamos, uma manutenção do cálcio, né, durante a da idade madura, né, a juventude, a idade madura, a meia-idade. Se a pessoa não se cuidou, lá na velhice, essas células velhas vão ter sérios problemas, tá bom? Vão apresentar sérias dificuldades, sérios problemas, tá bom? E é fato, tá, galera? Então, não tem jeito. Aqui nós temos imagens dessas células, desse tecido, né? O tecido conjuntivo ósseo, né? Aqui o compacto esponjoso, esse é o fêmur, tá, galera? Na prática, é o fêmur. É o osso mais compacto do nosso corpo, é o mais resistente e é o maior, é o mais longo dos ossos do nosso corpo. Tá legal? Aqui dentro nós temos a medula óssea amarela, ó, que bacana. O tutano, né? Fica aqui dentro do osso do fêmur, né? Do húmero também tem e outros mais. A nutrição do tecido ósseo ocorre através de canais de Heber, ou canais centrais. O tutano, né? O tutano para nós é uma gordura gostosa para alimentação. Mas dentro de nós e em outros animais, o tutano é nutriente, tá, galera? Que mantém a saúde dos ossos, tá? Os canais de Volkmann, ou perfurantes, por onde passam os vasos capilares, trazem nutrientes para as células do tecido ósseo. Através de quem? Do sangue, né? Aqui, ó, é vaso capilar, né, galera? E o nutriente vem por meio do quê? Do sangue. No sangue quem traz? As hemácias, os glóbulos vermelhos, não é isso? Então, através dos canalículos existentes no tecido, comunicando as lacunas, os osteoplastos, onde se localizam os osteócitos, ocorre a transferência de nutrientes entre as células dos ossos, as células ósseas, tá bom? A ossificação intramembranosa, entre as membranas, né, ocorre a partir da membrana de tecido conjuntivo embrionário, origina ossos chatos, né, principalmente nas costelas, né, os ossos das costelas são achatados, são chatos, né? Nessa membrana conjuntiva existem pontos ou centros de ossificação onde ocorre a diferenciação de células mesenquimatosas, células de tecido embrionário, em osteoblastos que passam a produzir fibras colágenas. Com o aumento desses centros de ossificação, ocorre a deposição de sais inorgânicos e os osteoblastos passam a ocupar lacunas e se diferenciam em osteócitos, chegando à idade madura da velhice, né? O endocondral, né? Dentro, né? É o processo mais comum onde ocorre a substituição de cartilagem e hialina embrionária pelo osso. O que é isso aqui, professor? Em resumo, porque a aula já está chegando ao fim. Quando o bebê sai da mãe, ele ainda não tem todos os ossos ossificados. Não tem ainda. Tem muito bebê que nasce com a cara muito feia, né? Chamada de cara de joelho. Bem feia. Porque a cara dele nasce entortada, toda deformada. Porque o crânio ainda não é osso. E por que ainda não é osso? Porque é perfeito, né, galera? É porque para passar pelo canal pélvico da mãe, se fosse osso, não passaria. Então, sendo cartilagem, que é flexível, a mãe, ao fazer força para o bebê nascer, vai empurrar esse bebê e a cabeça dele, que é a parte maior do corpo dele nesse momento, é a que apresenta a maior dificuldade de passar pelo canal pélvico, pela abertura pélvica, que é o osso da bacia, né, do quadril da mãe por onde a cabeça do bebê passa e o corpo todo dele passa no parto normal. Se for osso, não passa. Sendo cartilagem flexível, ao sofrer a força da mãe empurrando esse bebê e depois a ajuda do médico puxando, a cartilagem, por ser flexível, vai passar. E quando sai meio entortada. Vai se ajeitar depois, tá? Não vai ficar daquele jeito para sempre. Aliás, em poucos dias isso está resolvido. E é a partir daí que
a partir do momento que sai do corpinho do corpo da mãe, é que o corpinho do bebê vai sofrer da ossificação, beleza? Por meio do que? Da hialina, que vai dar lugar ao processo de ossificação através do cálcio que vem no leite materno, né? Mesmo que ele não beba o leite da mãe, que alguns bebês ou algumas mães não amamentam seus bebês por várias razões, que eu não vou, né, gastar tempo com isso aqui agora, mas tem bebês que não vão ser amamentados pelo peito da mãe e eles vão ingerir leite artificial. Mesmo esses vão transferir, vão dar ao bebê o cálcio que ele precisa, tá bom? A ossificação endocondral também vai formar ossos longos da criaturinha, né? A endocondral aqui, ó, o pericôndrio, que é o osso ainda na fase embrionária. E aí a matriz vai se calcificando através da presença do cálcio, né, no leite, principalmente no leite materno. Aí vai dando condições, olha os vasos sanguíneos se formando dentro lá no tutano, né? E essa formação de vaso sanguíneo vai trazer nutrientes importantíssimos para o desenvolvimento do osso. Ó. Ele vai se alongando até chegar. Aqui é a parte esponjosa. A parte esponjosa do osso fêmur, por exemplo, que é um osso longo e muito compacto, muito duro. Essa parte esponjosa é a medula óssea vermelha, beleza? Aqui dentro é a medula óssea amarela do tutano e aqui é a medula óssea vermelha. Para quê? Formação do sangue, né? É a parte hematopoética do tecido conjuntivo. Beleza, galera? Maravilha, deu tempo da gente terminar o conjuntivo. A gente volta com mais tecido, mais histologia na próxima aula, que é um conteúdo muito longo. Eu estou tentando dar a melhor aula possível para o maior conhecimento possível. Tá bom? Muito obrigado, grande beijo no seu coração. Continue se cuidando, continue trabalhando para trazer os desistentes de volta para nós, beleza? Por eles, principalmente, primeiramente, para que a gente possa fechar o ano aí também com eles, terminando esse ano escolar difícil, né? Mas é difícil para todos, para a humanidade, não é só para o SESI não, para os alunos do SESI, tá bom? Tudo de bom e até a próxima aula. Valeu, galera!